Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre função afim? Bem, vamos começar com uma situação que pode realmente acontecer, beleza? Imagine que você é um vendedor de uma loja e o seu salário, o salário desse vendedor, pode ser você ou algum amigo seu, corresponde à seguinte forma. Primeiro, você vai ter uma parte fixa, ou seja, um salário que independente de quanto você venda, você vai ter, que vai ser de R$650, e a sua patroa, o seu patrão, diz o seguinte para você, ó. Você vai ganhar R$2 por cada peça que você consiga vender. Seja essa peça vestido, sapato, bermuda, calça, o que quer que seja, tá ok? Então coloquei aqui uma figurinha aí para você ficar se sentindo realmente numa loja e vamos então tentar escrever uma expressão que vai fazer com que isso daí seja geral, beleza? Vamos generalizar essa nossa ideia. Então vamos chamar o nosso salário de Y, beleza? Imagine que o seu salário seja um númerozinho Y. O nosso salário vai ser igual ao quê? Primeiro a gente vai ter uma parte fixa, que é de R$650, mais R$2 por cada peça vendida. Então vamos supor que cada peça valha um valor X, beleza? Então, a peça que eu vender eu vou substituir no lugarzinho do X, tá ok? Então vamos supor, vendi 10 peças, o X vai ser igual a 10. Vendi 5 peças, o X vai ser igual a 5, assim por diante. Então, se cada peça vendida eu vou ganhar R$2, então aqui eu vou colocar 2x, beleza? Por quê? Se eu vender 10 peças, eu vou ganhar R$20. 2 vezes 10, assim por diante. Então, essa daqui vai ser a expressão que, para mim, vai dar necessariamente uma generalização de um comportamento, que é o salário do vendedor. Qualquer função que seja parecida com essa daqui, ó, aí quando eu digo isso, eu estou falando funções como essas aí que você está vendo na sua telinha, que você tem o x sendo elevado a 1, belezinha? A sua incógnita sendo elevada a 1, a gente vai chamar isso de uma função afim, belezinha? Função afim será formada por polinômios que são de grau ou 0 ou 1, beleza? Então, a nossa função vai ter esse formato que você está vendo aí na sua telinha. Um y igual a um ax mais b, sendo o a e o b coeficientes reais, beleza? Números reais. Show de bola? Domínio e imagem dessa nossa função. O domínio, ou seja, os valores que o x pode apresentar, vai ser o conjunto dos números reais. E o contradomínio também, beleza? A imagem vai depender necessariamente do seu problema. O domínio e o contradomínio, ou seja, a gente sabe que vão ser números reais, ou seja, a nossa função vai do R para o R. É de R em R, belezinha? Show de bola. Gráfico dessa nossa função. Primeira coisa, a gente sabe que o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. Estou te afirmando isso. E para a gente formar uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Então, por exemplo, imagine que você tenha a seguinte função, ó, f de x sendo igual a 2x mais 1. Se eu colocar para o x, por exemplo, o valor de 0, eu vou fazer 2 vezes 0, 0 mais 1, eu vou encontrar 1. Se eu colocar o x sendo igual a 1, vou ficar com 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, belezinha? Ou seja, os meus pontos vão ser 0 e 1 e 1 e 3, show de bola? Se eu for colocar isso aqui, ó, num gráfico, eu vou ficar com o seguinte. O primeiro ponto que eu achei foi o 0, 1, ou seja, 0 para o x e 1 para o y. E o segundo ponto foi 1 para o x e 3 para o y. Faço uma reta que passa por esses 2 pontos. Esse vai ser o gráfico da minha função. Beleza? Só que a gente precisa ficar atento a uma coisa. Por exemplo, e se eu tiver o meu A, o númerozinho da frente, sendo igual a 0? Até agora a gente viu só um caso em que o A não era igual a 0. Se o A for igual a 0, vamos supor, o f de x for igual a 2, por exemplo, o que vai acontecer? Para qualquer valor que eu coloque para o x, o meu y vai continuar sendo 2, beleza? Não importa. O que isso significa? Que na hora de eu fazer o meu gráfico, qualquer valor do x vai me dar uma função, vai me dar retornar um y
necessariamente sendo igual a 2. Isso significa que essa nossa função vai ser chamada de constante, porque ela permanece inabalável, beleza? Independente do valor do x, a gente vai ter o nosso y sendo igual a 2. Show de bola? Algo muito, mas muito importante agora. A gente vai falar dos dois coeficientezinhos, o coeficiente A e o coeficiente B. Primeiro vamos falar do coeficiente A, beleza? O coeficiente A, ele vai ser responsável por mudar a angulação da reta. O que eu quero dizer com isso? Observa, por favor, o seguinte. Coloquei aqui, ó, na nossa função, para a gente olhar, a nossa função y igual a x mais b. Vou variar o valor do A e o valor do B para a gente conseguir ver o que vai acontecer. Primeiro, eu vou variar o valorzinho do A. Consegue perceber o que está acontecendo com o meu gráfico? À medida que eu mudo o valor do A, o ângulo, a inclinação da minha reta está mudando. De forma tal que, se eu tenho valores positivos, a minha reta vai ser crescente. Se eu tenho valores negativos, a minha reta vai ser decrescente. Beleza? Óbvio, e se o A for igual a zero, a gente já viu que a nossa reta vai permanecer constante. Belezinha? Show de bola? Agora, uma outra interpretação que é legal para o nosso A é a gente pensar no seguinte. Então, ó, vou colocar aqui o nosso A sendo igual a 1, beleza? E percebe o seguinte, o valor do A ele pode ser dado como a variação do y sobre a variação do x. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui esses triângulos que a gente está formando. Está vendo vários triângulos retângulos que a gente está formando aqui nessa figura? Percebe, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. A variação dele para o y vai ser de 2, ó, tá vendo? Ele andou 2 aqui para cima. E andou 2 no x. Então, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1, que é justamente o valor do A que a gente tem aqui para essa nossa inclinação. Belezinha? Se eu alterar essa inclinação, por exemplo, para 2, aqui, ó, nesse nosso triângulo, eu tenho 2 no y e 1 no x. 2 dividido por 1 vai ser igual a 2. Beleza? Então, é assim que a gente vai conseguir encontrar o valorzinho do A, dado o nosso gráfico. Além disso, o valorzinho do B vai dar para a gente o nosso coeficiente linear, ou seja, o B vai dizer para a gente o quanto a nossa reta vai ser deslocada para cima ou para baixo. Então, observa, por favor, se eu alterar aqui o valor do B, ó, percebe o que está acontecendo com a minha reta? Eu estou subindo com ela ou descendo. Se eu somo um valor positivo, se eu coloco um valor positivo, eu estou subindo com a minha reta. Se eu coloco um valor negativo, eu desço com a minha reta. Belezinha? Show de bola? Muito bem. E o B, ele vai dizer também outra coisa para a gente. Ele vai mostrar para a gente onde a nossa reta vai encostar no nosso eixo Y. Belezinha? Lembra sempre disso, guarda isso para a sua vida. Só que, imagina o seguinte caso. Imagina que eu não te falei qual é a nossa função, qual é a lei de formação da nossa função do primeiro grau, mas eu te dei 2 pontos. A gente já viu que 2 pontos vão definir a nossa função do primeiro grau, beleza? A nossa função afim. Com esses 2 pontos, eu pergunto para vocês, qual vai ser a lei de formação? Então vamos lá. Eu consigo substituir isso na minha expressão que a gente já sabe qual é, que é o f de x sendo igual a x mais b, ou y igual a x mais b, tanto faz. Para o primeiro ponto, por exemplo, eu tenho 0 e 0, né? Então, o meu x vai ser igual a 0 e o meu y também vai ser igual a 0. Daí eu vou ter, ó, b sendo igual a 0. Show de bola? Encontrado esse valor, eu consigo substituir no meu segundo ponto, que era 1 e 2. Ou seja, quando x foi igual a 1, o y foi igual a 2. Então, aqui eu tenho que o a mais o b vai ser igual a 2, só que o b a gente já encontrou que é 0. Então, o a vai ser igual a 2. Isso significa que a minha função vai ter o a sendo igual a 2 e o b sendo igual a 0. Ou seja, o f de x vai ser igual a 2x. Show de bola? Zero da função e a nossa interseção com o nosso eixo y. Observa, por favor, o seguinte, ó. Quero de você que você encontre os pontos onde a nossa função vai encontrar os eixos o x e o y, para essa função aqui, 2x mais 6. O zero vai ser a nossa, ou a raiz, né, vai ser onde a nossa função corta o nosso eixo x, ou seja, preciso igualar o y a zero.
E a interseção com o eixo y, eu vou igualar o meu x a zero, beleza? Como é que vai ficar esse pagode aí? Como é que vai ficar isso? Observa só. Igualando o nosso y a zero, a gente vai ter o nosso zero, ou a nossa raiz, né, que a gente chama. Então vai ficar 2x mais 6 igual a zero. Passei os 6 para o outro lado e tudo mais, encontrei o x sendo igual a menos 3. Ou seja, o ponto onde eu vou encostar no meu eixo x, necessariamente vai ser esse ponto aqui, menos 3 e 0. Show de bola? Já o ponto que eu vou encostar no meu eixo y, vai ser esse que você está vendo aí na sua telinha. Observa só, coloquei o 0 no lugar do x, então vai ficar 2 vezes 0 mais 6, ou seja, o y vai ser igual a 6. Lembrando que a minha interseção com o eixo y sempre vai ser o meu ponto 0, b, beleza? Como a nossa função aqui era 0, era 6, o valor do b, aqui ficou 0 e 6. Show de bola? Muito bem. Para a gente fechar, vamos falar sobre o nosso estudo do sinal. O que eu quero dizer com isso? O gráfico para aquela nossa função f de x, que a gente acabou de fazer, é esse daqui, beleza? A gente tem como raiz o nosso menos 3 e o ponto que a gente encosta no nosso eixo y vai ser o 6, belezinha? Observa comigo agora o seguinte. Para a gente estudar o sinal, eu preciso apenas da minha raiz. Por quê? Eu quero estudar o sinal para quando o meu valor de y vai ser positivo, quando ele vai ser negativo e assim por diante. Observa que, como essa minha função é crescente, ou seja, o valor do a é maior do que zero, eu vou ter o seguinte, ó, antes do menos 3 a minha função vai ser negativa, depois do menos 3 a minha função vai ser positiva. Ou seja, eu vou ter valores positivos, ou seja, o y sendo maior do que zero quando o x for maior do que menos 3, menor do que zero quando x for menor do que o menos 3 e igual a zero quando x for igual a 3, que vai ser justamente a minha raiz ou o zero da minha função. Tá ok? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!